Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sementes do Riso. Hoje quero falar contigo sobre algo que tem estado muito presente nos últimos dias: a força da natureza. Esta natureza que se tem mostrado de forma intensa, às vezes até brutal, mas que ao mesmo tempo nos convida a olhar para dentro, a pensar, a meditar, com honestidade, com cuidado, com responsabilidade. Sabes, é impossível não pensar um pouco sobre tudo o que tem acontecido nestes eventos extremos que se sucedem. É impossível não pensar que a natureza está a refletir o que se passa com a humanidade. Por isso, hoje, quero falar contigo sobre ecologia interna, sobre o nosso clima interior, sobre as tempestades que acontecem cá dentro e sobre como podemos cuidar delas. Então respira comigo, vamos entrar neste tema com suavidade. Nos últimos tempos, temos assistido a uma sucessão de tempestades fortes que deixam muita destruição e marcas profundas. Casas danificadas, equipamentos destruídos, pessoas desalojadas, perdas materiais e emocionais difíceis de assimilar e, o pior de tudo, a perda de vidas. É impossível não sentir que a natureza está a tentar comunicar alguma coisa. Não num tom de castigo, mas num tom de urgência, quase como uma mãe exausta a tentar chamar a atenção dos filhos, não é? Que deixam de ouvir. É como se dissesse alto, abrandem, parem, olhem, reparem, cuidem. Quando olho a partir desta perspectiva e penso um pouco sobre isto, percebo que a natureza não está apenas a falar do mundo lá fora. Ela está também a falar do mundo cá dentro. Porque a verdade é que a forma como cuidamos do ambiente externo é um reflexo direto da forma como cuidamos do nosso ambiente interno. E é assim que chega ao conceito da ecologia interna, não é? Quando falo de ecologia interna, estou a falar da qualidade do nosso clima emocional, da forma como respiramos, como sentimos, como reagimos, como pensamos, da forma como regulamos o nosso sistema nervoso. Tal como natureza, nós também temos tempestades, secas, cheias, estações, ciclos, períodos de regeneração e momentos de colapso. A ecologia interna é o cuidado consciente deste ecossistema invisível que vive dentro de nós. É perceber que, se o meu clima interno está em caos, tudo o que faço no mundo vai carregar esse caos. Se o meu clima interno está regulado, tudo o que faço no mundo carrega presença. As tempestades sucessivas são um lembrete brutal de que vivemos num ritmo que o planeta já não consegue acompanhar. E quando o planeta não aguenta, o corpo humano também não. Portanto, precisamos de cuidar daquilo que nos sustenta: a água, o sol, o clima, as árvores, os ecossistemas, tudo aquilo que parece garantido, não é?
A natureza está a mostrar que não é cenário de fundo, é palco inteiro. E sem palco não há vida, não há casa, não há segurança. A natureza está a dizer: se vocês não abrandarem por escolha, eu vou abrandar por vocês. Então, tal como as tempestades lá fora, as tempestades internas também chegam sem pedir licença. Chegam com ansiedade, com medo, com exaustão, com irritabilidade, com confusão, com tristeza profunda. E muitas vezes tentamos aguentar, ser fortes, seguir em frente. Mas a ecologia interna diz-nos outra coisa. Não é sobre resistir à tempestade, mas de atravessá-la com consciência. Tal como a natureza, nós também precisamos de abrandar, observar, ajustar e regenerar. Quando praticamos o riso consciente, a respiração, a presença, não estamos a fingir que está tudo bem. Estamos a fazer o equivalente interno de limpar o terreno, drenar o excesso, deixar a luz entrar, permitir que o solo respire. O riso, especialmente o riso suave, o riso feito como exercício, é uma forma de oxigenar o nosso clima interno. Ele reorganiza, ele abre espaço, ele devolve ritmo. E isto não é um luxo, é uma necessidade biológica. Falemos agora de desregulação. Tal como a desregulação ambiental cria fenómenos extremos, a desregulação interna cria em nós também fenómenos como a reatividade, a impulsividade, a exaustão, a incapacidade de ajudar, a perda de clareza e às vezes chega mesmo ao colapso emocional. E isto tem impacto em nós, claro, mas também tem impacto direto na comunidade, nos nossos ambientes, nas nossas famílias. Afinal, pessoas desreguladas não conseguem apoiar outras pessoas, principalmente se os outros também estiverem desregulados. A ecologia interna lembra-nos que cuidar de nós é também um ato de responsabilidade coletiva. Portanto, como vês, visto desta perspectiva, a destruição que vemos fora é um espelho da desregulação que vivemos por dentro. Quando o sistema nervoso coletivo está em colapso, polarização, exaustão, ansiedade, desconexão, conflitos, violência, a natureza responde com o mesmo padrão: caos, instabilidade, imprevisibilidade, violência. Já tinhas pensado sobre isto? É como se a natureza dissesse: o que acontece convosco, em vocês, acontece em mim. Profundo, não é? Mas o que é que isto tem a ver com o riso? Com o yoga do riso? Então, o riso é a nossa ferramenta ecológica. O riso que praticamos no clube do riso não é o riso da distração, da inconsciência. É o riso da regulação. É o riso que suaviza, que desbloqueia, que acalma, que desarma, que reorganiza, que cria espaço interno e traz clareza interior. É como abrir uma clareira no meio de uma floresta densa.
E pequenas clareiras fazem toda a diferença, certo? Então, se eu pudesse resumir tudo numa frase, seria esta: cuidar do teu interior é cuidar do mundo. Porque um corpo regulado pensa melhor, um coração regulado sente melhor, uma mente regulada decide melhor e uma comunidade regulada reconstrói melhor. E talvez seja exatamente isto que a natureza nos está a pedir agora. A natureza não está a pedir que voltemos ao que era, até porque isso é impossível. Está a pedir que evoluamos, que reconstruamos com mais consciência, mais respeito, mais presença, que deixemos de viver num modo automático e egoísta, individualista. As tempestades revelam fragilidades, mas também revelam humanidade. A forma como as pessoas se ajudam, se acolhem, se levantam umas às outras. E isto, meus queridos, também é natureza. A natureza está a dizer: vocês só sobrevivem juntos. Regulem-se. Cuidem do vosso interior com a mesma seriedade com que deveriam cuidar do exterior. E esta? Já tinhas pensado sobre isto? Se não, se ainda não tinhas feito esta consideração, esta meditação, sugiro que a faças. Obrigada por estares aqui comigo hoje. Obrigada por cuidares do teu clima interno, mesmo quando o mundo lá fora parece desabar. Obrigada por seres presença, por seres raiz, por seres clareira. E se este episódio te tocou, partilha-o com alguém que possa precisar de ouvir isto. E lembra-te, o riso é uma semente de regulação, de esperança e de reconstrução. O meu nome é Manuela Fernandes. Até ao próximo episódio do podcast Sementes do Riso. Até lá, cuida de ti, cuida do teu clima interno e deixa que a tua presença serena contagie o mundo.